Olá! Como surgem as cidades? Como surgiu Itapeva? O que essa paineira testemunhou? Por que ela é tão considerada pelos itapevenses? O que ela tem para contar? Por aqui passaram tropas e tropeiros. Tropas chucras, tropas arreadas, também chamados de cargueiros, que iriam cruzar a Rua das Tropas para invernar nas fazendas invernagens aqui de Itapeva. A paineira testemunhou o início da abertura da segunda rota importante aqui do interior, que liga Itapeva com o sul do Brasil. Essa é a segunda rota, porque a primeira chama-se Peabiru, é a Rota dos Índios. Foi por ela que os primeiros povoadores chegaram na nossa região, percorrendo o caminho aberto milenar pelos povos indígenas que aqui viviam. Itapeva começa como paragem. Outras cidades também começaram como arraiais, ou mesmo sítio. Então essa é a denominação do colonizador, do europeu que aqui chega. Ele se desloca do litoral para as áreas mais altas, para as áreas de Planalto e aqui para o interior, seguindo a rota, o caminho indígena chamado Peabiru. É por eles que os primeiros povoadores chegaram. E aí, na nossa história, temos duas paragens. A paragem de Faxina, lá na Vila Velha, lá no bairro de Brotas, depois a paragem de Itapeva. Já tinha gente aqui, porque já havia sinais, e a paineira testemunha, de que se desenvolvia um poderoso comércio interno de animais. Em Minas, descobriam-se ouro. Quem iria transportar? Mulas e burros que vinham do sul e aqui invernavam. Essa é a segunda rota, esse é o segundo caminho, é o caminho das tropas. E essa mudança da vila de Itapeva, de local, tem muito a ver, talvez, com as populações que habitavam aqui antes do colonizador chegar. Então, por aqui também houve um enfrentamento de indígenas e tropeiros. Ainda mais, é comum na história do sul do Brasil a presença de camaradas, de mestiços, acompanhando as tropas, muitos deles indígenas ou mestiços. Vamos deixar a paineira e vamos continuar nossa rota local, nossa rota municipal das tropas, e imaginar então Itapeva no século XVIII, no começo do século XIX. A gente se despede da nossa querida paineira, patrimônio municipal aqui da cidade, e vamos para o Memorial dos Tropeiros. Ali nós vamos se deslocar então para conhecer, para gravar então uma típica fazenda de invernagem, uma fazenda tropeira de Itapeva. Vamos para a fazenda Pilão d'Água. Essa é a nossa rota. Estamos no Memorial dos Tropeiros, vamos dar continuidade então à nossa aprendizagem sobre o tropeirismo, sobre a história local. Nós estamos aqui então nesta rota municipal, estamos no segundo ponto. E estando aqui no memorial, dá para perceber que é um ponto bastante movimentado, muito barulhento, trânsito intenso de carros, né? Será que no passado não foi assim? Vamos fazer um exercício? Vamos fechar os olhos e exercitar a nossa aprendizagem por meio da audição. Vamos imaginar Itapeva, a vila de Itapeva ou a paragem de Itapeva com esse som. Era sinal que as tropas estavam chegando. O problema era o seguinte: se a tropa era pequena, 50 mulas e burros, dava para administrar o fluxo de animais. E se chegassem em Itapeva, ao mesmo tempo, vários tropeiros, cada um com a tropa grande, 200, 300, 500 animais. Precisava, então,
coordenar esse fluxo de animais. Então, aqui seria também uma paragem importante de descanso, de organização do fluxo. As tropas, chucras e arriadas, elas tinham um caminho aqui dentro de Itapeva. Daqui elas se deslocavam, então, pela Avenida Casas Piedade, que na verdade era a antiga rota das tropas. É interessante que o ciclo do tropeirismo, ele criou uma geografia muito similar entre Itapeva e as cidades do Paraná. Para a gente entender a nossa história, a gente tem que olhar, por exemplo, para Castro e Ponta Grossa. Essas cidades também tinham a Rua das Tropas. Elas atravessavam as vilas e iam em busca, então, de fazendas que alugavam suas pastagens. Então você tem o tropeiro, condutor da tropa, e você tem o tropeiro, dono das fazendas, né? O capitalista, o fazendeiro, que se enriqueceu muito com o tropeirismo. As tropas precisavam descansar, precisavam engordar. Aí se escolhia então as fazendas que estavam próximas então à rota para que os animais descansassem. E também os tropeiros, porque eles tinham que se deslocar, eles tinham que chegar nos meses de março, abril em Sorocaba. Outro ponto fundamental: se a gente não conhecer as áreas que criavam esses animais, também Itapeva fica perdida nessa geografia, né? Nessa rota tropeira. De onde vinham as mulas e burros? Quem eram esses tropeiros? Por que viajavam de tão longe? Aí, então, chegamos às regiões criatórias: Viamão, Caxias do Sul, Vacaria. A rota começa ali e está no seu mapa Itapeva. Depois de um certo tempo, o comércio ficou tão intenso, havia uma demanda enorme por animais de carga, né? O primeiro com o ouro em Minas Gerais, depois você tem o ciclo do café, e aí é aberto um novo caminho, né? O caminho das missões, passavam por Palmas, chega em Cruz Alta. Então são dois caminhos que vêm lá do sul, onde os dois passam por Itapeva. Então, por isso esse marco aqui na geografia local e por isso a existência de uma Rua das Tropas. Exatamente como nas cidades do Paraná, próximas aqui da gente. Então, na verdade, para entender a nossa história, a gente tem que virar para o sul, olhar para o Paraná principalmente, né, para entender esse comércio interno. Então, Itapeva não recebeu o café. Aqui a cafeicultura nem chegou. Quem é itapevense sabe do frio, das geadas que aqui sempre ocorreram. Pode perguntar para os pais de vocês, para os avós. Mas isso não significa que Itapeva ficou excluída, que ela surgiu ao acaso. E temos que entender, então, Itapeva relacionado a essas regiões que criavam esses animais, na distante Viamão, depois o gado bovino que vem se deslocando mais devagar, mas vem mais de perto, dos campos curitibanos, da região de Curitiba. Por que então alguns viajantes passaram por aqui e sinalizaram que Itapeva não tinha nada? Itapeva era pobre, eles não viram o café, que aqui não tinha. E não viram os animais, o intenso comércio interno de animais, não viram o ciclo da pecuária. Por quê? Provavelmente, quando muitos dos estrangeiros por aqui passaram, os animais já tinham invernado, já estavam em direção a Sorocaba. Por isso, não viram nada. E agora, encerrando então, a gente vai para um último local para a gente concluir a nossa rota. Vamos para a Fazenda Pilão d'Água. Estamos na Fazenda Pilão d'Água. Aqui é um exemplar das fazendas de invernagem, das fazendas de engorda e descanso dos animais que vinham lá de Viamão, do Rio Grande do Sul. As mulas, principalmente, paravam aqui para descansar, engordar e dar o tempo, né, do fluxo dos animais que iam chegar em Sorocaba. Então, a Fazenda Pilão d'Água é um belo exemplar. Estamos aqui pisando em chão tropeiro aqui, né? Então, ao longo da rota de Viamão, depois a rota missioneira, né, da rota tropeira, foram distribuídos sesmarias. Dessas sesmarias, então, se desdobraram em fazendas de invernagem de animais, ao longo de toda a rota.
Aqui a gente já identifica mais uma marca na paisagem que está relacionada, então, essas fazendas tropeiras ou essas fazendas invernagem, né? A gente está aqui na fazenda Pilão d'Água, aqui a gente tem um antigo muro de pedras, né? São pedras encaixadas que no sul chamam-se de taipas, muro de taipas. E ele faz parte de todo esse contexto histórico, paisagístico, arqueológico da Rota das Tropas. Você encontra essa mesma construção, esse muro de taipas, de pedras encaixadas, desde o sul, nos campos curitibanos, nos campos paranaenses, aí aqui Itapeva, na fazenda Pilão d'Água. É mais um indicativo da presença importante de Itapeva como estação invernagem, né, nessa longa rota das mulas e burros, né, que foram então para abastecer, né, Minas Gerais, para transportar o ouro, depois também o café, né, para o litoral. Os cativos, né, foram responsáveis por construir os muros de taipa, que esses muros então continham, né, era para segurar as tropas de mulas que chegavam muitas mulas e burros chucros, né, para serem comercializados. Então você tem na fazenda uma mão de obra cativa, você tem também uma mão de obra livre, você tem uma população mestiça, indígena muito forte, e você tem o pardo também, que pode ser um indígena ou pode ser também da união, do casamento do indígena com o africano Itapeva. Então você tem mão de obra livre e mão de obra cativa. Você tem as fazendas Itapeva e você tem uma demanda longe, né, em Minas Gerais, que acaba, então, como consequência, né, fomentando então a expansão da Feira de Sorocaba. A gente Itapeva está nesse contexto, nessa conjuntura aí, né? E aqui mais um exemplar aqui, ó, uma herança aí dessa ligação histórica cultural de Itapeva com o sul. Aqui o Muro de Taipas. Levo por diante não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado dos pialos que vem. Eu peço esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem, mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém. Um mundo com rincho de potro, tinido de espora e revolução. Um mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou o guardião desse mundo de alma guerreira e rédeas na mão, mas me pilcho de paz quando ponteio um violão. Sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho, peleia e paixão, neste mundo que é meu,
peito com jeito de pedra, de cerca farrapa, de flecha certeira. Na lida mostrei o destino pra muito malino, sem eira nem beira. A daga desenha a desgraça pra alguém que me faça perder a estribeira, mas me amanso ao mirar um certo olhar na boieira. As rédeas que trago bem curtas evitam que o tempo dispare de mim. A vida me atora de bala e cada balaço não é de festim. Eu sou garantido e sustento meu mundo e meu jeito gaúcho até o fim, mas sou por emoção, se meu amor diz que sim. Sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando um violão, neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho, peleia e paixão, neste mundo que é meu,